Pois é, voltei para falar sobre ufologia, né? Há pouco gravei 2 vídeos sobre os assuntos de comportamento, né? Estou falando de assuntos que eu falei a vida toda. Sempre escrevi muito texto esses assuntos, né? Nas redes sociais, comentários e tal. E estou usando essa câmera dupla diferente, primeira vez, nem sabia que existia isso, eu toquei ali, ficou assim, né? Pode ser que seja mais legal, pode ser que não, né? Dá pra ver melhor meu rosto, né? Não tem nada demais também ficar vendo meu rosto. E então, para falar de ufologia, faz tempo que eu não falo, né? Porque falar como eu falei no primeiro vídeo, quando eu comecei essa nova etapa, falar mal do ser humano é tão fácil, é tanta coisa errada, tanta coisa maluca que a gente vê na TV, nas mídias, né? Desculpa estar olhando pro lado errado, esse outro meio aqui tá me atrapalhando. Então é muito fácil falar do ser humano, né? Qualquer observação a gente vê as pessoas, muito toque, muita loucura, muita crença, né? Mas na ufologia acaba sendo isso também, né? Acaba sendo porque não se usa muito a ciência, né? Não se usa muita razão, então acaba sendo também o mesmo comportamento humano de sempre, né? Mas da ufologia, só para contar que em fim de novembro agora, passado, quando eu vinha da Feira do Livro, ali na minha rua, perto de casa, eu vi uma luz que se apagou, pensei que era uma estrela, que uma nuvem tinha passado na frente e daqui a pouco na mesma direção, talvez no mesmo local, uma luz 4 vezes maior que uma estrela foi diminuindo de tamanho, né? E sumiu. E aí eu mudei a posição, chegando em casa, e vi que não tinha nenhuma nuvem naquele local do céu. E o que quer dizer isso? Eu não sei absolutamente nada. Talvez aqui seja algo até mediúnico, espiritual, talvez seja ter, sei lá, coisa de outra dimensão, não sei. Coisas assim acontecem, não vou dizer com frequência, mas o suficiente para a gente esquecer quantas vezes aconteceram esse tipo de visão de alguma luz diferente, né? Mas eu lembrei agora, como eu estava falando, né? A gente acaba voltando para o assunto do comportamento humano, que tem muito na ufologia, uns papos assim de espiritualidade, né? Que eu acho que, eu vou dizer que para mim, no final parece embromação, porque não é que a pessoa seja um asa, às vezes as pessoas são boas, até são legais, mas a pessoa fala coisas tipo, não sei o que, com seu eu interior, seu eu maior, né? E se a gente analisar friamente essas frases, elas não dizem nada. Sério, às vezes eu analiso e tal, o que quer dizer isso? Tá, eu interior, eu tô dando um exemplo que eu não lembro de cor, mas assim, eu interior tá, um eu maior, alguma coisa dentro de mim, uma vontade maior dentro de mim, o conhecimento, minha sabedoria interna de espírito, né, de várias vidas e tal. Mas são várias frases assim que parecem muito bonitas, muito sábias, né? Eu vou pro sol aqui, vamos ver o que acontece. Vai tapar a câmera, né, o sol. Muitas frases bonitas que no final eu analiso e não dizem nada e não tem a ver com ufologia, teria a ver mais com autoajuda, com confiar em si mesmo, com ser uma pessoa boa, correta. Tá? Que para ser bom, correto, não precisa ter religião, nem ufologia, né? Só pode ser ateu e ser uma pessoa boa, correta, ética, né? Então não precisa querer atingir os ETs para ser bom e correto, né? Que dizem, né? Uma das coisas é ser bom. Então não precisa meditar, né? Então tem muito dessa tal de embromação mesmo, né? Mas eu acho que muita gente que faz isso não é de propósito. Eu sinceramente acho que não é. A pessoa foi lendo livros, vendo vídeos e começa a repetir aquilo, sabe? Começa a repetir porque achou legal, também achou bonito e nunca passou para pensar até que ponto aquela frase tem a ver com ET, com as descobertas ufológicas, com provas, porque seguir caminhos bons e corretos são valores já pelas religiões há muito tempo, né? Meditação, né? As experiências fora da consciência, tudo isso é falado pelas religiões há muitos anos, séculos e séculos, né? Então, eu sempre fico pensando, né? Será que a pessoa fazendo isso porque ela acha que é bom, porque ela quer clique, porque ela quer atenção? Ou ela não viu que não falou nada, né? Nada de novo, nada sábio, né? Então esse é um alerta que eu sempre faço, né? Que decepciona, porque daí a pessoa vai começar a ser tão criteriosa que não vai ter muito o que procurar, talvez.
Mas tem sim, você procura os casos mais físicos, mais reais. Por quê? Porque aí pelo menos tem um pouquinho, como se fala, uma base, né? Se alguém viu algo, bom, alguma pessoa viu algo, testemunhou, as pessoas filmaram algo, tem uma coisa lá, o que eu tenho quando tu vê que existe o fenômeno. O fenômeno existe, parece que o fenômeno é inteligente, parece que o fenômeno está ligado a algumas pessoas mais que outras. Parece que tem a ver com espiritualidade, reencarnação, muitas vezes, né, pelos relatos, né? Mas a pessoa não pode tentar entrar nisso como ela fosse de alguma forma mágica, ter todas as respostas, ou ir lá e bater um papo com os ETs. E talvez até, se a gente pensar em termos de espiritualidade, né, se ela procurar demais, talvez vá atrair coisas não boas. Aí sim, para quem acredita em fenômenos espírita, né, pode ser atrair espíritos brincalhões, obsessores, né. Eu escuto uns barulhos dos passarinhos, às vezes eu tenho que olhar para os lados. Então, até é ruim, né, a ideia obsessiva de achar certas respostas, né. E é isso, então, por hoje. Quer dizer que eu não falo de ufologia, um videozinho ufologia 1º de janeiro de 2026. É isso aí. Valeu, tchau, pessoal.